sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Que bom que estamos mais uma vez reunidos. Que bom que essa nossa amizade, que essa alegria que a doutrina espírita nos proporciona em estarmos juntos, buscando esses esclarecimentos, tirando nossas dúvidas, isso nos aproxima cada vez mais. E é muito bom sentir esse carinho que vem de vocês, e que também vocês possam sentir todo o nosso carinho, toda a nossa dedicação em preparar esse trabalho. Então, para a nossa roda de conversa de hoje, nós contamos com a Lide, com o Sandro, e hoje temos a alegria de estarmos com a companhia do nosso querido irmão Pablo, que é trabalhador
da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade de Juí e que nos abrilhantará com sua presença hoje no nosso estudo. Então, e contando também com a técnica da nossa querida Bruna. Então, para que cada um possa deixar o seu boa noite, começando pela Lide. Boa noite, meus queridos. É um prazer enorme estar aqui de novo. Espero que a gente tenha um estudo maravilhoso e que vocês possam estar nos acompanhando aqui durante toda essa construção da introdução do Evangelho. Um beijo, até mais. Sandro. Boa noite a todos os queridos colegas, companheiros de mais essa etapa do trabalho. Boa noite aos que nos ouvem e que nós possamos, de alguma forma, com todo o carinho, como tu falaste, Ju, levar o Evangelho, segundo o Espiritismo, para dentro das casas das pessoas e, acima de tudo, despertar, né, tentar despertar o interesse de que essa obra seja uma obra que faça parte do cotidiano de cada um, né? Lembrando que já falamos aqui que Chico Xavier lia o Evangelho 4 vezes por ano, em média, né? Então, que nós possamos ser muito menos do que isso e ler talvez uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos, que já seria um bom começo, né? Então, que nós possamos fazer um bom trabalho nesse sentido aí, possamos entusiasmar. Pablo. Boa noite, meus irmãos, meus queridos colegas espíritas e a todos que nos ouvem. É uma grande alegria receber o convite, porque é excelente falar de espiritismo, falar daquilo que nos ajuda no dia a dia, que nos dá força e fé para seguir. E é muito bom se pudermos ainda por cima ajudar alguém que possa escutar alguma frase ou algum ensinamento que modifique a vida. Bem, meus queridos, como os irmãos já comentaram, nós estamos, então, dando sequência. Nós vimos na quinta-feira passada o começo, o prefácio, com a mensagem do Espírito de Verdade. Avançamos um pouquinho na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das 5 obras básicas da codificação espírita. E hoje, no início da nossa reflexão, então, nós vamos fazer um apanhado geral do que nós vimos na quinta passada, para depois nós darmos continuidade, então, e isso nos facilitará o entendimento. Então, a gente viu na quinta passada que os evangelhos contidos na Bíblia, eles estão divididos em 5 partes bem distintas, que a primeira é os atos comuns da vida do Cristo, segundo, os milagres, terceiro, as predições, quarto, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, e quinto, o ensino moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá a cada uma dessas partes distintas, ele dá o seu enfoque, fala, esclarece sobre elas, mas se detém mesmo no entendimento do ensino moral, que é aquele que vai nos auxiliar na nossa reforma íntima, vai nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. E a gente sabe que nós habitamos, já foi falado inúmeras vezes aqui, nós habitamos um planeta ainda de provas e expiações, e que a felicidade aqui na Terra, ela é relativa, né, porque o mal ainda está muito em evidência. Pablo, é possível, com o auxílio do Evangelho segundo o Espiritismo, nós obtermos um roteiro seguro para essa nossa busca pela felicidade, mesmo que relativa? Sim, é isso só que eu tinha planejado. Sim, essa questão da felicidade relativa é interessante, porque a gente vai estudando a doutrina
E no Livro dos Espíritos tem que a felicidade, ela é, na questão espiritual, ela é a consciência tranquila, e na questão material, a posse do necessário. Então, essa questão da consciência tranquila, ela vai levar um tempo até que nós tenhamos, que seja uma conquista do espírito. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mais para diante, quando é falado da paciência, o espírito amigo, ele vai trazer que nós temos um passado para espiar e um futuro e nos fortalecer para o futuro. Então, dentro disso, dentro dessas questões que nós trazemos numa reencarnação, é muito difícil conseguir essa felicidade plena, que é uma paz de consciência, que é você olhar para um passado e não ver equívocos. Então, nós fomos nos atrapalhando durante as diversas reencarnações e acabamos ficando aí comprometidos. Então, e como falaste bem, o mal ainda é muito presente, ainda temos muitos sofrimentos, por melhor que a pessoa seja. Então, o Evangelho do Cristo, os seus ensinamentos, eles são um roteiro garantido de justiça e de felicidade para o homem. O homem que segui-lo, ele vai conquistar, sim, no máximo possível, essa paz de consciência, porque as suas ações estarão guiadas pela moral do Cristo e não trarão mais arrependimento para ele. Ele vai, aquele que consegue pegar o fardo leve, o jugo suave do Cristo, ou seja, aquilo que o Cristo nos oferece, que é a humildade, a caridade, a perdão das ofensas, é uma pessoa que vai viver leve, livre, movimenta-se com facilidade, dorme de noite e está leve, a consciência está tranquila. Então, é um roteiro, sim. Porém, algumas passagens do Evangelho de Jesus não ficaram muito bem entendidas. Existe um véu que o Cristo colocou propositalmente sobre algumas lições, porque não iríamos conseguir entender. Eu faço uma comparação com a matemática, comparação simples, obviamente, mas quando você começa a estudar nas primeiras séries e começa a ver a subtração, primeiro você não subtrai nada que fique negativo. Então você nunca vai fazer 5 menos 10, porque não pode, não dá. É 10 menos 5. Depois, o que é isso? Isso é um véu que a professora coloca em cima da subtração, porque nós não iríamos entender naquela época. Depois, quando tem condições de entender, surpresa, você tem números negativos. E depois vai piorando, vem vírgula, vem fração, e vai indo cada vez mais terrível a situação, né? Então, o Cristo fez algo parecido. Algumas lições que na época não podiam ser compreendidas, ele não entrou. Ele fez questão de mostrar a importância dos sentimentos interiores e dessa bondade, dessa caridade que todos nós devemos ter. E o Evangelho segundo o Espiritismo faz isso, ele tira esse véu e aumenta as explicações de Jesus, ele complementa, ele dá uma nova visão, ele tenta buscar aquelas explicações iniciais, primitivas, porque na obra espírita, em diversas obras que falam desse período inicial, os que estudavam o Evangelho tinham um grande conhecimento e conseguiam fazer ligações muito impressionantes, algo que o Espiritismo tenta trazer hoje. Então ele tenta buscar esses grandes conhecimentos sobre os ensinamentos de Jesus, trazer para nós com uma nova luz, para que então nós possamos compreender de forma mais completa e aí entender por que nós devemos segui-lo, entendendo toda a dimensão espiritual que existe, as consequências da nossa vida imortal, e em cima de ter mais informações, o homem vai conseguir então compreender por si próprio, através do seu raciocínio, por que ele deve ser bom, por que ele deve ser humilde, por que ele deve abandonar o egoísmo, abandonar o orgulho. Então, sim, é um roteiro, sim, o Evangelho do Cristo e o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro certeiro, é uma obra de cabeceira garantida para você conseguir essa felicidade máxima possível aqui na Terra. Obrigado, Pablo. Lide, e como foram colhidas e escolhidas essas instruções que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo? Ju,
foi através de comunicações vindas dos espíritos, espontâneas e simultaneamente, em milhares de centros espíritas sérias, disseminados por todo o nosso globo. E foi levado em consideração a concordância da resposta dos espíritos, e aí Allan Kardec faz uso da razão e do bom senso como critério para a seleção dessas respostas. E Deus quis assim para nos trazer essas respostas como uma maneira mais prática e autêntica. Então ele escolheu os espíritos para nos trazer. Obrigado, Lide. Sandro, tu poderia nos auxiliar e complementar um pouquinho mais isso que a Lide nos trouxe? Quais foram os critérios que a Lide observou? Que outras informações nós teríamos que Kardec utilizou para que essas informações chegassem e fossem transmitidas autênticas sem desvirtuamento? Bom, o que caracteriza a força, né, e a autoridade da doutrina espírita, e por conseguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das suas obras, e é o que traz credibilidade e que não conseguiu se alterar ainda a sua proposta até hoje, justamente por essa autenticidade, é a universalidade das informações. O que quer dizer isso? Que quando uma informação ela é uniforme ou ela é universalizada, ela não tem dono, ela não tem proprietário, ela não tem limites, nem territoriais, nem éticos e nem de doutrina, né? Isso significa o quê? Que veio de uma forma sem imposição, né? Veio por uma construção do plano espiritual, né? Num terreno neutro, né? E se fez ouvir em todas as partes do globo, como a Lidiane disse, né? Foram mais de 1000 casas espíritas que tiveram comunicações, que foram compiladas por Kardec e que ele usou como critério para estabelecer o que estaria e o que não estaria dentro da doutrina espírita, a razão primeiro, né? Botando em contato essas informações com o bom senso, assim como se preconiza no espiritismo a fé raciocinada, é aquela fé que é capaz de estar com a razão frente a frente, né? Não é uma fé cega. Por esse mesmo motivo, então, esses elementos foram compilados, e quando a razão não era suficiente para validar uma informação, então se usou o conselho do maior número de espíritos, né? Tipo a concordância dos ensinamentos dos espíritos, onde a maioria indicava que a lei seria aquela, que a recomendação seria aquela. Então foi nesse sentido que Kardec usou de tudo isso, e nós já comentamos no estudo de quinta passada como foi interessante isso, que muitas informações passadas pelos médios pareciam equivocadas ou sem conexão. E quando juntadas pela codificação de Kardec, elas passaram a ter sentido, né? Então isso tudo foi conectando, foram peças de um quebra-cabeça que foram se formando sob a coordenação de Kardec, né, que era um espírito preparado para isso, né, um discípulo de Pestalozzi, um educador fantástico, com metodologia científica. Então, isso tudo que fez com que houvesse seriedade na codificação da doutrina espírita e do Evangelho também, né? Obrigado, Sandro. Pablo, e os princípios das instruções, eles não teriam sido resultado de uma teoria pessoal? É bem o que a Lídia e o Sandro falaram, né? O espiritismo, ele surge em vários cantos do mundo, os fenômenos, aliás, eles iniciam-se nos Estados Unidos, passam para a Europa, né? Então não haveria como ele ser de um homem só. O que está muito bem na introdução seria um movimento muito débil, que não teria alcançado o que alcançou se fosse fruto da inteligência de um homem. Não teria essa força, porque dependeria somente dele, de Kardec, no caso, e do prestígio que ele tivesse.
Mas como ele foi surgindo em vários pontos, né, então ele tem muito dessa força, né, e a complexidade das informações, a inteligência, ela demonstrava um grande conhecimento, um conhecimento superior, talvez, ao de que uma pessoa poderia ter, uma pessoa viva. Mesmo que Kardec fosse um espírito extremamente evoluído, seria muito difícil, inclusive, atribuir a ele todo aquele conhecimento, todo aquele ensinamento. Seria como a teoria dele, seria a visão dele, a opinião dele. Mas como essas opiniões vinham de todos os cantos, ganha muita força. Isso me lembra uma passagem de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 5, o versículo 34, que começa falando quando, isso já estão, né, depois que Jesus é crucificado, que prendem, se não me engano, é Pedro e João, que são presos, e aí Gamaliel aparece e diz, melhor soltar esses homens, né, porque se for deles essa doutrina que eles falam, ou seja, os ensinamentos de Jesus, se isso é deles, vai cair por terra. Porque há pouco tempo teve aqui um homem que arrebatou outros 400 seguidores e logo foi desmascarado. Então deixa seguir. Agora, se for de Deus, não há nada que vocês possam fazer. E estarão lutando contra Deus. Então, se fosse trabalho de um homem, provavelmente você tira Kardec e a doutrina espírita acabaria. Quando ele morresse, como é que ela iria seguir? E o interessante é que os estudos sérios da doutrina espírita, pegando as comunicações e fazendo perguntas sérias, não começou com Kardec, ele foi convidado a participar de reuniões que já eram sérias. Então ali que ele percebeu que havia algo a mais, que havia uma inteligência por trás daquilo ali. Então o trabalho, inclusive nós sabemos que se ele não conseguisse, tinha outro preparado já para assumir essa missão, né? Então não haveria força se fosse, e da forma como ela veio ao mundo, a doutrina espírita, por tudo que já foi falado, os vários pontos, e ela não foi a ideia de um homem e nem teria como ser algo de um gabinete, de alguém que sentou e criou teorias, né? Obrigado, Pablo. E Kardec mesmo teve o cuidado, né, que o nome dele era conhecido como Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec para já não prejudicar a obra, né, porque com medo do seu nome ser conhecido, né, tanto nas academias, nas ciências. Então, daí ele adotou o pseudônimo para não correr esse risco. Lide, como os espíritos superiores procedem em suas revelações? Os espíritos superiores, eles têm extrema sabedoria nas suas instruções, né? Então, eles não abordam as grandes questões, senão de maneira muito gradual e de acordo com o que a nossa inteligência permite compreender essas verdades, então, que vêm de um grau mais elevado que nós, né? E à medida que a gente vai compreendendo, eles vão passando a verdade para nós. Eles também cuidam de uma questão da circunstância para emitir essas informações. E desde o princípio, eles nunca disseram tudo. Então, até hoje, não nos disseram, porque ando numa infância, né, da nossa evolução espiritual. Também o cuidado com pessoas que têm certa ansiedade e uma impaciência para obter algumas perguntas, algumas respostas, né? Então, isso também eles cuidam. Só fazer um comentário, cheguei antes, Sandro, essa questão por isso que Jesus falava por parábolas, né, e trazia os conhecimentos da época, o que às vezes torna até, às vezes, difícil, porque ele usava os conhecimentos da época, né, mostrando exatamente isso que a Lídia falou, né, pega o exemplo que tem a capacidade de compreensão daquele povo e traz aquilo que eles são capazes de
de entender. E essa outra questão interessantíssima é que eles não dizem, desde o princípio não disseram tudo, é outra prova de que não tem como ter vindo de um homem só, porque nós temos inúmeras obras que seguem sendo publicadas e que vão trazendo, eles não mudam a base. Kardec trouxe essa base sólida que nós aferimos as outras obras e utilizamos como, né, como uma régua para determinar o que está dentro da doutrina ou não. Mas vamos pegar, por exemplo, obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, que nos trazem um retrato do mundo espiritual, de diversas situações e diversos exemplos que não foi possível colocar naquela época. Então isso é uma grande questão dessa universalidade dos ensinos e algo magnífico que a doutrina espírita traz e que as reuniões mediúnicas continuam trazendo, que são essas lições que continuam vindo para nós aí através da mediunidade. O que eu queria contribuir é que é importante lembrar que essas comunicações, quando trazem mensagens novas, elas não vêm de súbito. Elas vêm sendo trabalhadas gradualmente até que chegue um ponto em que haja a validação de tudo isso. Então, dificilmente uma informação vem em forma de surpresa, tipo assim, não tinha ontem, tem hoje. A própria vinda do Cristo, nós vamos ver para frente, ela veio sendo trabalhada, né? Ela veio sendo trabalhada, veio sendo indicado que em algum tempo haveria algo diferente para a condução da humanidade, né? Então, e a espiritualidade evoluída, que é aquela que realmente contribui para essas novidades, elas vêm aos poucos, até para que nós possamos entender dentro das nossas limitações, né? Obrigado, meus queridos. Sandro, como o Pablo já nos trouxe, que Jesus falava por parábolas, né? Tinha todo um contexto cultural, de costumes, né? Leis da época. Então, o que é preciso para se melhor compreender as passagens do Evangelho? É preciso conhecer como que se davam as coisas naquele tempo. Qual o valor que as palavras tinham naquela época, né? As que eram usadas com mais frequência, que caracterizavam os costumes da época, né? Porque, e outra coisa, falamos nos encontros anteriores, sempre nos foi apresentado o Evangelho de Jesus em partes isoladas. Uma parábola por si só a parábola, sem o contexto com que isso aconteceu, né? E isso gera certa incerteza nas nossas convicções. E diz aqui na introdução do Evangelho que os Evangelhos devem ser algo que não podem ser só lidos, eles devem ser lidos e meditados ao mesmo tempo. Então é uma leitura diferente, não é como ler um jornal ou como ler uma revista. Tem muitas coisas por trás da palavra de Jesus. E, além disso, os evangelhos foram sofrendo alterações com as suas traduções, né? Haroldo Dutra Dias nos diz que no início eles eram escritos sem pontuação, né? Depois das traduções para as diversas línguas, há questionamentos até hoje se o evangelho original, por exemplo, de Lucas foi escrito em aramaico mesmo ou foi em grego. Então, tem muitas controvérsias ainda em relação à origem deles, né? Só que engraçado e muito interessante, que Haroldo Dutra Dias também nos disse, é que por mais que se transformou o Evangelho nesse tempo, nas traduções e nas traduções de maneira geral, nunca se perdeu a essência moral dele. Aquela mensagem que tinha lá atrás se manteve ainda, né, na parte moral. O que se alterou foram as outras partes das 5 características, aquelas que geraram os dogmas, as profecias, mas o apelo moral do Evangelho está aí, a mensagem está passada até hoje, né? E por que é importante saber disso? Para quando nós lermos uma parábola, uma mensagem, nós entendemos qual é a real razão daquilo. Por exemplo, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. A agulha era um tipo de janela, um tipo de abertura que tinha nas edificações daquela época. Não é a agulha de costura, entendeu? Então, quando se lê isso, se tem a impressão que é impossível, então, né, botar um camelo no buraco de uma agulha. Isso é um exemplo, né? Tem tantos outros.
Ou a nível de entendimento, quando se fala em samaritano, no bom samaritano, na mulher samaritana, que vai se falar agora para frente, quem eram os samaritanos, esperem, aguardem, tá? Vai ser nesse encontro mesmo que vai se falar sobre isso, mas aí vai se notar como aquela parábola tem uma grandeza muito maior do que apenas a leitura, quando o objeto daquela parábola é o samaritano. Eu acho que quem vai falar do samaritano é o Pablo, depois eu acho. Bom, mas enfim, alguém vai falar do samaritano aí, só para vocês entenderem como muda toda uma conotação de uma mensagem. Então, se nós já achávamos, olhando os evangelhos de forma normal, que era uma obra grandiosa, com o auxílio do Evangelho segundo o Espiritismo e da espiritualidade que vem nos auxiliar a esse entendimento, nós vemos que ela é muito mais grandiosa ainda. Que nós temos muito o que descobrir daquilo que já está escrito. Quem dirá daquilo que virá ainda, né? Obrigada, Sandro. Exatamente. E agora me lembrei também, Sandro, do próprio Novo Testamento, do Haroldo, que também tem essa explicação do camelo, né, no buraco da agulha. E também que naquele tempo o camelo era o nome dado àquelas cordas para segurar as embarcações, então eram cordas muito grossas, né? Então que realmente também, se você não era o animal camelo, era, né, a corda, então não teria como passar mesmo no buraco de uma agulha. Então são tudo nas entrelinhas, né? E é o que a gente vai tentar agora, né, trazer dos povos daquela época, né, de como viviam os samaritanos, os nazarenos, os publicanos e assim por diante, para tentar, quando a gente for ver uma passagem dessas, a gente ter um melhor entendimento. Então, eu começo com o Pablo, pedindo, Pablo, que tu nos falasse sobre os samaritanos. Uhum. Sim, depois da anunciação do Sandro, aí a gente fica meio assim, será que eu vou falar tudo aquilo que ele anunciou, né? Será que fez uma grande propaganda aí? Mas é interessante isso, né? Particularmente me interessa um tanto essa história, porque o povo judeu sempre foi muito atacado por todos, desde muito tempo. E então, na segunda vez que ocorre o grande exílio, as tribos se separam, e um povo judeu que era de Judá, onde hoje é Jerusalém, eles saem da terra de Israel, e um outro povo fica, um povo que era mais ao norte, ali da região da Samaria, e também um tanto daquela região central. E esse povo se mistura com os sírios, se mistura com outros povos que vieram para cá, né, e acabam misturando as religiões, eles misturam, e acabam se tornando assim, então, povos que não podiam até acreditar no mesmo Deus que aqueles judeus centrais ali de Jerusalém, da terra de Judá, porém com essas misturas que haviam de outros. Então, quando os judeus voltam para Jerusalém, e eles vão construir o templo, onde eles iriam adorar a Deus, os samaritanos que estavam ali, que ficaram naquela região, chegam e dizem, nós queremos construir o templo juntos, porque adoramos o mesmo Deus. E aí os judeus dizem não, porque vocês se misturaram com os outros, resumidamente. Não queremos nada com vocês, porque os judeus têm muito disso, de manter essa união do estudo e também de DNA. O judeu só casa com o judeu, né? Então eles jogaram os samaritanos para longe. Os samaritanos fizeram o templo deles, da adoração deles, e ficou essa disputa, essa cisão, essa profunda aversão que todos os povos tinham com os samaritanos. Por quê? Porque então eles eram povos muito ao norte das terras de Israel, já saindo da fronteira, eram considerados povos pagães, então que não tinham nenhuma crença, principalmente porque não acreditavam, não adoravam Deus no mesmo lugar que os judeus, e por essa mistura que eles tinham com outros povos, com outras coisas, com outras culturas. Por exemplo, de todas as obras que os judeus consideravam como sagradas, os samaritanos só aceitavam o Pentateuco, então as 5 de Moisés. Então havia todo esse problema, sempre houve muita briga entre
samaritanos e judeus não se gostavam. Do modo geral, os judeus de Jerusalém não gostavam de ninguém do norte das terras de Israel. E os do norte também não gostavam dos samaritanos, então eles eram muito odiados. E o Sandro fala da mulher samaritana, que ela é uma passagem realmente impressionante quando você começa a aprofundar. E isso que ele falou é muito bacana quando você tenta entender um pouco mais do que acontecia, e Jesus aumenta nesses momentos, devido ao conhecimento que ele tinha do povo, das pessoas, da forma como agir. Então, quando alguém ia para o norte de Israel, ia voltar a Jerusalém, eles faziam uma volta pela Galileia, que era uma volta grande. Ir pela Samaria cortaria muito o caminho, mas eles não ousavam atravessar a Samaria, não podia passar por ali. E Jesus, o que? Faz questão de atravessar a Samaria, porque ele tinha que falar com alguém. E manda, inteligentemente, os judeus, os apóstolos buscarem alimento, então para ele poder conversar em paz com a mulher samaritana no poço de Jacó. E aí, quando ele encontra, então, a primeira questão que tem desse encontro é um judeu falando com uma mulher. Isso não acontecia, tu não podia abordar uma mulher assim. Ainda mais uma mulher pecadora, porque Jesus diz, ela teve 5 maridos, esse que agora então era uma mulher com vários maridos, era uma mulher pecadora. E era uma mulher samaritana. Então o que Jesus estava fazendo seria hoje, né, um bafafá. Ele entraria, né, todas as... seria tópico do Twitter, lá, o trends do Twitter, né, porque não se fazia isso. Tanto que quando ele diz dá-me de beber para ela responde, como é que pode tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana. Então o que Jesus faz ali é impressionante, ele mostra que não existe isso de você dividir por religiões, por lugares da terra, que o que importa é o sentimento interno. Então é uma passagem impressionante. A questão da adoração também Jesus fala, porque quando ele diz que ele fala que vai dar água viva, ou seja, ele vai oferecer-se para ela, e ela diz, dá-me dessa água. Então Jesus responde, chama teu marido e vem cá. E ela diz, não tenho marido. Então Jesus mostra a sua capacidade de profecia, que ele conhecia ela. Falaste com verdade, porque já teve 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Então ela vê, Senhor, vejo que tu é profeta. Meus pais adoravam nesse monte, o Monte Gerizim, se não me engano. Mas vocês, os judeus, dizem que deve adorar em Jerusalém. Então essa era uma das grandes rachas que tinha entre os samaritanos e os judeus. Os samaritanos adoravam em outro lugar, que eles consideravam sagrado. E para os judeus só se poderia adorar em Jerusalém. E Jesus vem de forma impressionante dizendo que vai chegar a hora que os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Ou seja, não importa onde, não é com o templo que eu vou adorar a Deus, é com as ações minhas, com aquilo que eu trago dentro de mim e adorar em espírito e verdade através das minhas ações, e vai se resumir naquilo que ele mesmo fez, que era o amor e a caridade. Né? Então, os samaritanos, eles não eram... ninguém gostava, inclusive os apóstolos não gostavam deles, porque eram judeus, né? E Jesus, então, faz questão de mostrar que temos que estar acima disso, quando ele traz a parábola do bom samaritano, né, mostrando que aquele que ajuda outra pessoa é o que vai para o reino dos céus. Né? Então, resumindo, era um povo odiado por todos, ninguém gostava deles, porque eram pagães. Né? O Kardec faz a comparação, no Evangelho seriam os protestantes daquele tempo, ou seja, aqueles que se dividiram, e que houve muita rixa, muito problema, não gostavam, mas Jesus vem mostrar que nós devemos estar acima dessas questões. Né? E essa parábola da mulher samaritana, ela é impressionante, ela tem todas essas questões aí que quando você aprofunda mais, como o Sandro falou, se torna maior ainda, e Jesus aumenta ainda o amor dele e a compreensão que ele tinha e a missão que ele veio trazer para nós. Obrigado, Pablo. Inclusive, o Sandro nos presenteou com uma palestra maravilhosa sobre esse assunto, né? Lide, nos fale sobre os nazarenos. Os nazarenos então, nome dado aos judeus que conservavam uma pureza espiritual.
eles se obrigavam à castidade, à abstinência ao álcool, e eles conservavam uma cabeleira. Ele tem como exemplo tem Sansão, Samuel e João Batista. Mais tarde, os primeiros cristãos foram chamados de nazarenos, mas aí como referência a Jesus de Nazaré. Obrigada, Lide. Só desculpa, existe surgiu agora, alguém fez algum design, não lembro, pegando informações da época, como é que seria o rosto de Jesus. Isso já apareceu antes, outras vezes, né? Porque existem, meio óbvio que não podia ser loiro de olhos azuis, né? Uma coisa meio assim, você está no Oriente, né? Não tem como, né? Mas quando aparece a imagem, eu lembrei, não, Jesus tem que ter o cabelo repartido ao meio, caído aos ombros, porque ele andava com os nazarenos. Óbvio que ele não precisou aprender nada com os nazarenos, né, mas como a Lide falou, tinha os cabelos daquele estilo, então a cor e cor de pele, tudo bem, pode ser, né, morena, mas o cabelo tinha que ser do estilo dos nazarenos, né, por causa exatamente disso. Obrigada, meus queridos. Sandro, nos fale um pouco sobre os publicanos. Bom, então, os publicanos eram um povo da antiga Roma, né, que eram os responsáveis pela cobrança dos encargos ou dos impostos, né, se fosse em Roma ou fosse em qualquer outro lugar. Eles eram pessoas que muitas vezes amealharam fortunas, né, mas muitas vezes de maneiras ilícitas ou não legais, o que hoje nós poderíamos chamar de corrupção, talvez, né? Então, esses eram os publicanos, e também era dado o nome a eles e a todos os seus subordinados, tipo, então eram o ministro e os seus secretários, todos eles, então, eram os publicanos, né? E eram os que lidavam com o dinheiro público naquela época, né? E, então, hoje mais não tanto, mas em um tempo se falava muito que o cara era ávido como um publicano, ou rico como um publicano, ou seja, conseguiu a sua riqueza de maneira não legal, ou até de forma ilícita, né? E os judeus tinham uma dificuldade muito grande de aceitar a cobrança dos impostos. E ainda tem, né? Inclusive disse que o povo judeu esconde seus tesouros embaixo do colchão para não ter que pagar imposto, né? É uma característica do povo judeu. Eu não gostava dessa cobrança de impostos, né? E todos aqueles que tivessem vínculos com os publicanos também eram mal vistos ou mal queridos pelos judeus, né? Inclusive pessoas que tinham boa índole, né? Então, se nós fizermos uma comparação hoje com os políticos, por exemplo, os maus políticos são malquistos e os bons também, porque são políticos, né? Então, é mais ou menos a associação que tem assim. E tanto eles eram, como é que eu vou dizer assim, eles eram vítimas do ódio das outras pessoas, que uma vez os fariseus, questionando Jesus, né, tentando deixar ele em saia justa, né, porque seguido que tentavam fazer isso com Jesus, perguntaram para ele se era certo a cobrança de impostos, o que ele via sobre isso, se não era contrário à lei, né? E ele simplesmente olhou para os fariseus na época, né, mas nessa hora estavam falando dos publicanos. Ele disse assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então veja a inteligência de Jesus, né? Era um espírito realmente acima de qualquer capacidade que nós tenhamos a capacidade de entender, né? Então até Jesus foi tentado a querer odiar os publicanos, né? Mas ele, como na mulher samaritana, ele faz pelo exemplo. Ele mostra que é pelo exemplo que se transforma, é pelo exemplo que se aprende, né? Que é pelo Espírito que vivifica e não a palavra que mata. Então, os publicanos eram os cobradores de impostos, que nós podemos hoje fazer uma analogia até com a política ou com a administração pública, né? Uhum. Deixa eu aproveitar, João, intrometer um pouco um assunto que particularmente me agrada. Aquilo bem, quando a gente se aprofunda e tenta entender mais,
a gente compreende até mais o porquê desse ódio, né? Porque você não gostar de pagar imposto, ninguém gosta, né? Mas imagina você personificar isso em uma pessoa, você ter que pegar uma parte do seu salário, ir lá e pagar para aquela pessoa que está ali no escritório. Seria uma pessoa já odiada. E na questão dos publicanos, eu recentemente estava lendo sobre isso, o salário deles vinham daquilo que eles cobravam a mais. Então vamos dizer que eu tinha que pagar R$100 de imposto, ele me cobrava 101. Esse 1 a mais era o salário dele. Então imagina, você já tem que pagar o imposto e ainda tem que pagar mais porque é o salário dele. Aumenta o ódio. O dinheiro não ia para Jerusalém, ia para Roma, né? Então eu vai fazer uma comparação. Eu não tenho nada contra o povo argentino, inclusive são meus parentes, minha família é de lá, mas muitos brasileiros não gostam de Argentina. Então imagina se a Argentina domina o Brasil e você tem que pagar impostos para um brasileiro que vai pegar esse dinheiro e levar para lá, para o país vizinho, né? Então seria realmente alguém odiado, né? Então quando você entende isso, né, compreende melhor esse ódio que eles tinham dos publicanos, né, e criticam muito, inclusive Jesus, porque andava com publicanos. Mateus, o discípulo, era publicano, né? E que nem o santo falou, Jesus fez questão de mostrar, principalmente no caso de Zaqueu, que era um publicano, que o que importa não é essa questão exterior, e sim a interior, né? Porque Zaqueu era uma pessoa boa, né? E Jesus faz questão de mostrar isso indo dormir na casa de Zaqueu. Pablo, e os fariseus? Quem eram os fariseus? Quando antes ali estava comentando da questão dos samaritanos, né? Esse povo que ficou ali em Jerusalém, esses judeus que expulsaram os samaritanos, que eram defensores ferrenhos da lei e de todos os costumes e de todas as escrituras que tinham sido feitas, eram muitas seitas esse povo judeu, e a mais influente dessas seitas eram os fariseus. Então era uma seita que defendia todos os costumes, todos os rituais, o que tu tinha que fazer na adoração de Deus, né? E não aceitavam nada de fora, não aceitavam nenhuma outra conversa, nenhuma outra ideia. Era aquilo ali, extremamente fechados dentro daquele conhecimento, dentro daquelas leis. Porém, eram pessoas que aparentavam muita coisa para fora, mas não tinham nada muito para dentro, né? Então, se vestiam e andavam na rua com a lei dentro da túnica, perto do coração, então, para mostrar que eram devotos, né? Oravam em pé nas sinagogas, doavam bastante dinheiro, né? Então, era um povo extremamente fechado, que não abria para nada, e tinha essa característica de ser, da parte exterior, ser extremamente trabalhada, mas não o interior. Então, inclusive, Kardec vai dizer lá na introdução que eles acreditavam ou fingiam acreditar na providência divina, na imortalidade da alma, na ressurreição, porque não se sabe se acreditavam ou não, porque era tudo gestos externos. E o Jesus, então, encontra neles, eles acabam encontrando em Jesus um inimigo, porque Jesus fazia questão de mostrar que o que importa é o interior da pessoa, como nós já conversamos aqui várias vezes. Então ele se referia aos fariseus como túmulos caiados, ou seja, bonitos por fora e podres por dentro, e sem me alongar muito, tem a passagem, duas passagens, desculpa, quando Jesus está justamente almoçando com publicanos e pessoas de má vida, daí os fariseus dizem, esse é o teu mestre que come com essas pessoas, né? E Jesus vai dizer, vão lá aprender o que significa não quero sacrifícios, mas a misericórdia. Jesus está citando o profeta Oséias 6, quando ele diz, quando Deus diz assim, ó, chega de oferendas, eu não quero isso não demonstra para mim valor nenhum. O que Deus quer é misericórdia de um com o outro. Então ele está dizendo para os fariseus que não importa esses gestos externos que eles faziam, oferendas, doações gigantes, o que importava mesmo para Deus e para a ida da pessoa ao reino dos céus eram a misericórdia, ou seja, a caridade de um com o outro, né? E em Lucas 18, se não me engano, Lucas 18, tem a passagem que tem o exemplo ali
de um publicano e um fariseu orando, aonde o fariseu, ele ora, Senhor, né, me ajuda porque eu jejuo, porque eu dou, porque eu faço tudo. E o publicano não tinha nem coragem de levar os olhos a Deus e batia no peito e dizia, Deus, tenha piedade de mim que eu sou um pecador. Porque o fariseu achava que seria justificado pelas suas obras. O justificado seria que Deus iria justificá-lo, Deus iria perdoá-lo, Deus iria aceitá-lo pelas questões externas. Mas na verdade não. Deus vai justificar o publicano que era humilde e que se reconhecia em pecado, ou seja, reconhecia seus erros e tentava melhorar, né? Então esse será justificado pelas suas obras é pelas obras de caridade. Então Deus vai te perdoar, vai te aceitar pelas obras de caridade, pelo bem que tu faz, e não por aquilo que está fora. O fariseu seria a personificação do orgulho e do egoísmo, da vaidade, né? Dos problemas que atrasam o nosso processo evolutivo. E Jesus disse também, né, que o Evangelho diz que ele não aceitaria uma oferenda enquanto não te houvesse perdoado o último dos teus inimigos, né? Tu recolhe a tua oferenda e vai perdoar primeiro, né? Então, que só ratificando o que tu disseste aí, né, Pablo? Nessa questão da oferenda, essa passagem fala sobre isso também, né? Vá perdoar até o teu último inimigo, então depois sim possa fazer alguma oferenda. Isso, e por isso que eles acabavam, os fariseus, tramando contra Jesus e faziam o que tu falou antes, tentavam deixar Jesus numa saia justa e faziam perguntas que eles sabiam a resposta, por exemplo, o que está escrito na lei, ou como é que eu vou para o reino do céu, porque eles sabiam disso, qual que é a lei maior, eles estudavam profundamente, eles queriam que Jesus dissesse algo diferente, né? Só que daí quando as respostas de Jesus eram sublimes, que nem essa do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, então esquece as questões de fora e se preocupa com as internas, né? Eles não tinham resposta. E aí foram tramar com os príncipes para poder, né, para poder prender Jesus, né? Arrumar alguma acusação para poder prender, porque Jesus, de certa forma, desmascarava eles diante dos outros, né? E aí, voltando lá no início da nosso encontro de hoje, eles achavam que matando o homem matariam a doutrina, né? E aí não mataram a doutrina, aí que ela se disseminou mesmo, né? Com o auxílio da espiritualidade também. Aproveitando que o Pablo falou dos fariseus e nos trouxe da sinagoga, daí eu vou trazer aqui, então, que sinagoga é o mesmo que assembleia ou congregação. E na Judéia havia um único templo, que era, como o Pablo também já trouxe, o Templo de Salomão, que situava-se em Jerusalém. E os judeus dirigiam-se para lá todos os anos para as principais festas, né? E uma das principais era a Páscoa. Inclusive, até Jesus também tem uma passagem em que ele também fez essa peregrinação e até se perdeu de José e de Maria, né? Tiveram dias procurando por ele. E as outras cidades, então, elas não possuíam templo, mas elas possuíam sinagogas, que eram edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazerem as suas preces públicas. Lide, fala um pouquinho dos escribas. Escribas, primeiramente, é o nome dado às pessoas que eram as secretários dos reis. E depois foi o nome dado aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e elas interpretavam essas leis ao povo. Assim como aos fariseus, Jesus tinha uma certa reprovação também aos escribas, que eram muito dono das verdades exteriores e não cultivavam as verdades interiores. Nós poderíamos dizer, eu acho que os escribas seriam o poder judiciário, né, ou legislativo, que fazia as leis e mais ou menos por aí, né, eu acho. Uma boa analogia, eu acho. É bom, eles interpretavam para o povo, né? Eu achei massa. Deixa que eu vou aproveitar e vou interpretar para vocês o que está escrito aqui. Isso, vocês cumpram, eu não, eu já estou sabendo de tudo. Sandro, e os saduceus? Os saduceus era uma seita judia,
né, muito anterior a Cristo, né, 248 anos antes de Cristo, tem-se que é a formação dessa seita, né? E eles têm esse nome porque foram fundados por Sadoc. E eles não acreditavam na imortalidade da alma, não acreditavam em anjo bom ou anjo mau, mas acreditavam em Deus. Mas não acreditavam que existisse nada depois da morte. Então a relação que eles tinham com Deus e as próprias exercício das virtudes era para terem benefícios atuais, presentes, né, de satisfação dos sentidos, né, porque para eles não tinha nada depois da vida, né? Então é o que hoje nós poderíamos associar com os materialistas. Vivem a sua vida, até confiam em uma divindade criadora de todas as coisas, mas acham que tudo está nesse tempo. Então, todos os esforços, todas as lutas, todas as tentativas de melhoria é por esse tempo e por seu bem-estar. E quando faziam algo por alguém, era na tentativa de serem premiadas por Deus na atual existência. Tipo, vou fazer algo por alguém para que a minha vida seja plena, já que por mais que eles não acreditassem que houvesse vida depois da morte, né? Para eles, depois da morte era o nada, né? Então, é os materialistas de hoje, né? Basicamente, são os saduceus. Obrigado, Sandro. Bom, eu vou pedir para a Lide que fale-nos sobre os essênios. Pouco se encontra nos textos bíblicos, né, sobre os essênios, mas sabiamente Kardec expôs eles na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo para talvez precaver-se de certas especulações que pudessem vir, né? Então, Lide, nos fale um pouquinho dos essênios. Uma seita judia também, fundada em 150 anos antes de Cristo, cujos membros habitavam uma espécie de monastério e formavam entre eles uma espécie de associação moral e religiosa. Era um povo brando, virtuoso, eles ensinavam o amor a Deus e ao próximo, eles acreditavam na imortalidade da alma e na ressurreição. Eles viviam no celibato, condenavam a servidão e a guerra. Trabalhavam na agricultura e tinham todos os seus bens em comum. O fato do estilo de vida e moral se aproximar muito dos primeiros cristãos faz com que algumas pessoas pensassem que Jesus tivesse feito parte dessa seita antes de vir a missão pública de Jesus, né? O fato é que não se sabe, pode ser que Jesus tivesse conhecido eles, mas não tivesse se filiado à seita. Até porque o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, mais para frente, numa das passagens, vai dizer que Jesus não teria nada a aprender com os essênios. Ele já seria de um nível muito acima, né? E hoje nós sabendo que ele era o governador espiritual da Terra, isso se valida, né? Por mais uma vez, informação dos espíritos. Então, há suposições que ele teria estado com os essênios dos 12 aos 30 anos, que foi quando tem um apagão na história, aí, né, sobre onde estaria Jesus nesse período dos 12 aos 30. Então, supõe-se que estaria com os essênios, pode ser até que estivesse, mas não necessariamente aprendendo, porque Jesus não teria ninguém na Terra capaz de ensinar algo a Jesus, né, pelo nível evolutivo que ele tinha. E isso, o Sandro falou bem, é uma das grandes ensinamentos que o Espiritismo traz, né, trazendo a questão de Jesus já ser esse Espírito perfeito antes da formação da Terra e das evoluções do Espírito, porque é realmente uma falta de conhecimento de quem foi Jesus, e eu acredito algumas pessoas
não sei, não exatamente, talvez um materialismo, um medo de querem rebaixar Jesus a uma condição muito humana, talvez por não compreender exatamente ele, e aí colocam isso, Jesus aprendeu com os essênios, Jesus andava com tais, né, tirou seus ensinamentos de tal lugar, né, mas ele mesmo vai dizer, e não é só na doutrina espírita, mas na passagem que a Ju lembrou, quando eles vão à Páscoa e estão voltando, e Jesus fica em Jerusalém, e os pais deles então voltam, Maria e José voltam para buscar ele, e está conversando com os doutores, né? E quando Maria diz que ficou preocupada, ela diz, mas tu não sabe que me toca, que me cumpre tocar o negócio de meu pai, né? Então ele diz, ele já tinha mostrado que ele estava com Deus, e estar com Deus é estar na evolução máxima, então ele já tinha mostrado, já está lá no Evangelho, que Jesus estava com Deus, né? Mas eu acredito que por essa falta de compreensão, algumas pessoas tentam disso diminui Jesus dizer que ele aprendeu com os essênios, né? Então, e o Espiritismo consegue, com as suas explicações aí, principalmente explicações do Evangelho também, segundo o Espiritismo, mostrar que Jesus era muito maior que isso, e que se alguém tinha a aprender, eram os outros que tinham a aprender com ele, não ele aprender com ninguém, né? Bom, meus queridos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu acho que foi muito válido todas as informações que trocamos, né? Que possamos, com esse pouco que a gente trouxe, auxiliar os irmãos numa maior compreensão quando se pegar uma parábola, um texto do Evangelho que possa ser mais fácil assim, bom, né? Ou se não, que se vá estudar, vá buscar, né? O que significava, o que queria dizer para aquela época, né? Isso auxilia muito no estudo. E agora, então, nos encaminhando para o final, eu pediria que cada um dos irmãos, então, pudesse deixar o seu boa noite. Começando pela Lide. Foi uma alegria muito grande aprender com os irmãos, dizer que eu já passei muito batido nessa introdução, e chega uma hora quando a gente começa a aprofundar no estudo, que começa a ler as parábolas ali no estudo aprofundado, a gente sente falta de entender quem que era, e aí a gente tinha que retomar, e agora então retomamos de novo. Para quem acha que não é importante, é muito. Hoje foi dado muito exemplo de como é importante entender, né? Espero que todo mundo tenha gostado, assim como eu. Desejo a todos uma semana abençoada e vejo todos vocês na próxima quinta. Um abraço. Pablo. Queria agradecer de novo, Ju, o convite. Ainda bem que ficou sem opção, né? Me chamou para fazer. Porque é uma grande alegria, e Kardec era um fã de introdução, né? A introdução das obras básicas são imensas, mas elas trazem muito conhecimento, consegue se aprender bastante, ter bastante estudo, e simplesmente nas introduções já, né? E essa do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito rica, né? Até por isso que nós conversamos aqui hoje. E é um assunto fenomenal, eu recomendo todo que estudem, e que nem a Ju falou, buscar as questões históricas melhoram esse ensinamento. Então é uma alegria nossa falar aqui sobre isso, falar sobre o Espiritismo, falar dessa época, e espero sinceramente que desperte um pouco de curiosidade nos irmãos, e todos possam estudar cada vez mais essa doutrina. Então eu agradeço de novo, e quando quiser, né, estou aí, né, sempre feliz com os convites, né, desses amigos aí que a vida colocou no meu caminho. Obrigado, Pablo. Sandro. Então, é bem como diz o Pablo, né, as introduções de Kardec. Mas veja como ele é cuidadoso, né, que ele se preocupa em que pela introdução nós tenhamos uma base de entendimento já. Então já começa por aí as obras espíritas clareando, né? Clareando já desde o começo, sem surpresa. Então é por esses motivos que a gente tenta deixar aqui a pulguinha atrás da orelha, aquela vontade, né, de que as obras espíritas façam parte realmente de
de um processo, além de esclarecimento, mas de um acalanto, sabe? Parece que Jesus está nos colocando no colo, assim, está nos explicando com clareza, parece que está nos falando ao pé do ouvido, né? E sempre lembrando que falamos aqui já outras vezes também, que cada leitura que se faz de uma obra dessas é um livro novo, né? Por exemplo, hoje, informações que foram trazidas por todos nós agregaram na nossa capacidade de entendimento. Então, quando nós formos ler de novo lá a passagem da mulher samaritana, pelo que o Pablo falou, nós já vamos ver com outros olhos, né? Então, as palavras do Evangelho, do Cristo, elas têm esse poder, né? Eu gosto muito de dizer o que o Emerson sempre diz, que quando não é que a obra mudou, nós mudamos a cada vez que vamos lê-la. Então, assim, é uma ferramenta fantástica e eu fico muito grato de poder estar fazendo parte desse trabalho, né? E de que nós possamos realmente despertar essa mesma gratidão nas pessoas e essa vontade de querer conhecer mais a fundo o que Jesus veio nos dizer e que ainda entendemos tão mal ainda, né? Ou entendemos bem, mas praticamos tão mal ainda. Então, que Jesus nos acolha nesse trabalho e nos proteja sempre, né? Inclusive e principalmente de nós mesmos. Boa noite a todos, um beijo no coração de cada um. Bom, como vocês mesmos disseram, que Kardec, com as introduções, ele vai tirando um pouquinho do véu, né? Vai nos clareando. Então, agradecidos ao Pablo, a Lide, o Sandro, a Bruna e a todos os irmãos trabalhadores da Casa Espírita que ficam emanando vibrações amorosas, harmoniosas, para que esse trabalho possa sair com o intuito, né, que consiga alcançar o intuito de auxiliar os irmãos. E lembrando, meus queridos, que neste sábado, das 14 às 17, nós estaremos lá na Casa Espírita com a nossa biblioteca, com a nossa livraria, com o nosso Clube do Livro, esperando por vocês. A gente pede que usem a máscara, que todos os cuidados serão tomados. Uma boa noite, um abraço e até quinta que vem. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz.
sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Um esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar